Pessoal, boa noite. Hoje a gente vai falar sobre controle dimensional. A gente vai estudar hoje um instrumento que nós chamamos de paquímetro, né? O que é um paquímetro? Né? Um instrumento de medição muito utilizado na área industrial. O paquímetro existem de diversos tamanhos. Esse que eu estou segurando aqui, por exemplo, é um paquímetro de 300 milímetros ou 12 polegadas. É o que eu mais gosto de utilizar, é o paquímetro que eu uso no meu dia a dia, mas existem paquímetros menores. Por exemplo, eu estou com um paquímetro aqui de 6 polegadas, que também tem a mesma utilização, só que tem uma capacidade de leitura menor, pelo seu tamanho. O paquímetro maior que eu já utilizei é um paquímetro de 1.500, ou seja, 1,5 metro, ou seja, um paquímetro do meu tamanho, eu tenho 1,62 m. É um paquímetro que você precisa de 2 pessoas para utilizar. Uma pessoa para segurar no bico fixo e uma pessoa para poder trabalhar o bico móvel, né? Que é onde eu vou fazer a leitura. Então, existe uma imagem que eu vou mostrar para vocês aqui, que é o nosso famoso paquímetro, né? O paquímetro ele é constituído, né, dos bicos. Esse aqui é o meu bico fixo e esse aqui é o meu bico móvel, onde eu utilizo para poder abrir e fechar. Isso aqui é o que eu chamo de impulsor. Esse impulsor é onde eu coloco o meu polegar e através do polegar eu faço a abertura e o fechamento do paquímetro. É onde eu utilizo o paquímetro através do meu polegar. Então isso eu utilizo através do impulsor. Isso aqui é a minha escala fixa, né? Essa escala ela não se mexe. E aqui eu tenho o que eu chamo de nônio. Nônio inferior e nônio superior. Então isso aqui na parte superior eu faço a leitura de polegada e na parte inferior eu faço a leitura de milímetros. Aqui eu tenho o que eu chamo de, na prática a gente chama de garras, mas no nosso dia a dia nós chamamos isso de orelha. Então, bico e orelha. Os bicos para mim fazer uma leitura externa, então eu estou fazendo uma medida externa, e as orelhas para mim fazer uma medida interna. Eu ainda tenho o que eu chamo de haste de profundidade, né? Essa parte aqui, ó, eu consigo fazer uma leitura de profundidade. Então esse aqui é o paquímetro universal, é o paquímetro mais utilizado no dia a dia. Não existe somente esses, existem diversos tipos de paquímetro, mas que no nosso dia a dia, na nossa prática, o paquímetro que a gente mais utiliza é o paquímetro universal. Agora vamos aprender como que se faz a leitura no paquímetro universal, como que eu faço a leitura desse paquímetro. Primeira coisa, eu tenho que lembrar que eu tenho o que eu chamo de resolução. Nesse caso aqui, eu tenho 1 polegada dividido em 10 partes. Então, eu peguei 1 polegada, daqui até aqui. Então, aqui eu tenho, daqui até aqui eu tenho 1 polegada. Então, eu peguei essa 1 polegada e dividi em 10 partes. Eu vou ter uma leitura de 0,1 milímetros. Ou seja, nesse exemplo, eu só consigo fazer leitura de 1 em 1. Na prática, isso seria o que, Aitel? Vamos lá. Para mim fazer a leitura propriamente dita, eu preciso de entender o seguinte. Eu tenho a escala fixa e eu tenho o que eu chamo de nônio inferior. Então, isso aqui é o nônio inferior, que é a parte onde eu movimento o paquímetro. Lembram do impulsor? Isso aqui é onde eu coloco o meu polegar direito e eu abro e fecho o paquímetro. Então, existe o zero do nônio inferior e existe o zero do nônio da escala fixa. Eu preciso contar quantos tracinhos eu tenho entre este zero e entre este zero. Nesse exemplo aqui, eu não tenho nenhum, ou seja, eu tenho 0 milímetros. E eu preciso saber qual foi o tracinho da escala do nônio que coincidiu com o tracinho da escala fixa. Sempre vai estar representado pela bolinha vermelha. Por quê? Se eu não representar, isso aqui é um desenho, né?
Eu preciso apontar para vocês qual o tracinho que coincidiu. No nosso dia a dia, na leitura, não tem esse tracinho, é no visual, né? Então, nesse caso aqui, coincidiu no 3. Então, a leitura deste paquímetro é 0,30 milímetros. Então, neste exemplo aqui, a minha leitura ela é de 0,30 milímetros. Vamos para um outro exemplo para ficar mais fácil o entendimento. Eu continuo como referência o meu zero do nônio e o meu zero da escala fixa. Então, quantos traços eu tenho entre este zero e entre este zero? Eu tenho 1, 2. Então, entre os dois zeros, eu tenho 2 tracinhos. Cada tracinho da escala fixa equivale a 1 milímetro. Então, neste exemplo, eu tenho 2 milímetros. A escala fixa, ela vai dar o nosso número inteiro, que é o número que está antes da vírgula, e o número decimal, que é o número que vai estar depois da vírgula, ele sai do nônio, da bolinha vermelha, vamos dizer assim. Então, eu tenho 2 milímetros inteiro, e qual tracinho da escala fixa coincidiu com o nônio? Está representado pela bolinha vermelha, é o número 5. Então, a leitura deste paquímetro é 2,50 milímetros. Está começando a ter um entendimento, né? Porque anteriormente eu não tinha tracinho aqui. Isso, pessoal, no início parece bem complicado, mas com o passar do tempo, quando vocês forem resolvendo os exercícios que eu vou passar para vocês, o entendimento melhora, é só praticando, tem que praticar. Por exemplo, esse aqui tem um exemplo que é um pouquinho mais complexo, eu não tenho o desenho total. Vamos imaginar que aqui eu teria o zero, né, que era no exemplo anterior. Vamos voltar lá para mim mostrar para vocês. Ó. Neste exemplo anterior, eu tenho a referência do zero, né? Este zero e este zero. Por isso que eu contei 2, né? Quando eu achei 2,50. Só que no exemplo que eu dei para vocês, que é esse aqui, eu não tenho a referência do zero. Eu só desenhei para o entendimento. Ou seja, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ou seja, nônio, zero do nônio, zero da escala fixa. Ah, mas eu não estou vendo o zero da escala fixa, professor. Realmente ele não está aqui, ó. Isso é um desenho, vocês precisam interpretar o desenho. Por exemplo, se eu sei que aqui eu tenho 10, eu vou entender que aqui eu tenho 9, eu estou contando de trás para frente. Eu sei que aqui eu tenho 8, automaticamente eu tenho aqui 7. Então foi onde que coincidiu o zero do nônio e o zero da escala fixa. Então nesse caso, como o zero do nônio foi ele que coincidiu na bolinha vermelha, significa que os números após a vírgula é zero, porque eu não vou ter nenhum número que coincidiu. Então, nesse caso aqui, toda vez que o zero do nônio coincide com o tracinho da escala fixa, eu tenho um número inteiro, eu não vou ter nenhum número após a vírgula. Então, essa leitura aqui é 7 milímetros. Como eu já falei para vocês, não podemos esquecer da unidade de medida, no nosso caso, milímetros. Vamos lá, mais um exemplo, leitura de paquímetro em milímetro. Vamos ver como que funciona. A minha referência é o zero do nônio. Aqui eu tenho 10. Quantos tracinhos eu tenho até o zero do nônio? Aqui eu tenho 10, aqui eu tenho 11, aqui eu tenho 12. Ou seja, o meu número inteiro é 12. Então eu tenho 12 milímetros inteiros. E qual foi o tracinho que coincidiu? 0, 10, coincidiu no 12. Uma coisa que eu acabei esquecendo de falar para vocês, resolução, né? Esse exemplo aqui, eu já tenho uma resolução onde eu peguei 1 milímetro e dividi esse 1 milímetro em
50 partes. Ou seja, a minha leitura aqui, ela vai ser entre 0,02 em 0,02. Existem 3 resoluções para paquímetros. Quando eu pego 1 milímetro e divido esse 1 milímetro em 10 partes, que eu vou ter 0,1. E quando eu pego esse mesmo 1 milímetro e divido ele em 20 partes, que eu vou ter 0,05. Então isso ali é o que eu chamo de resolução. O que é resolução? Vou passar todas elas para que vocês tenham um entendimento. A primeira resolução é esse exemplo que eu trouxe aqui para vocês. Ou seja, entre o 0 e o 1 não existe nenhum traço. Entre o 0 e o 1 não existe nenhum tracinho. Ou seja, eu dividi esse 1 milímetro em 10 partes. Vamos para a próxima resolução. Resolução, ela está ligada diretamente à parte do nônio, né? Nesse exemplo aqui já mudou. Nesse caso, eu tenho 10 divisões. Então, entre o 0 e o 1, eu já tenho um tracinho. Esse tracinho significa meio. 0, 0,5, 1, 1 milímetro e meio, 2, 2,5, 3, 3,5, 4, assim por diante. Então essa resolução, ela vai de 0,5 em 0,5. E agora eu passei para a resolução que tem a maior precisão, que é a resolução quando eu pego 1 milímetro e divido ele em 50 partes. Ou seja, aqui eu tenho 0, aqui eu tenho 0,02, 0,2, 0,4, esse aqui 0,4, 0,6, 0,8, 10. 12, que é o nosso exemplo, né? Esse exemplo aqui deu 12,12 milímetros. Então aqui eu tenho 12, 14, 16, 18, 20. Assim sucessivamente de 2 em 2. 22, 23, 24, 25, 22, 24, 26, 28, 30. E assim sucessivamente. Então, o que seria resolução, né? Para que vocês entendam. Resolução é a capacidade do instrumento de fazer leitura. Por exemplo, esse paquímetro aqui, que tem uma resolução muito precisa, eu não gosto muito de utilizar no meu dia a dia. Eu utilizo esse tipo de paquímetro aqui, ó, é o que eu utilizo. Ele tem uma resolução que me atende e fica mais fácil para você fazer a leitura. Evita o que a gente chama de erro de paralaxe. O que é erro de paralaxe? É eu pegar esse pincel aqui, por exemplo, e fazer a medida com ele. Então, eu peguei o pincel, fui lá, fiz a medida, coloquei lá e fiz a medida. Ele tem 19,15 milímetros. 19,15 milímetros. Vem uma outra pessoa e faz a medida no mesmo pincel e encontra 19,10 milímetros. Isso nós chamamos de erro de paralaxe. Significa que eu estou certo ou que o cara está errado ou vice-versa. Esse instrumento aqui, ó, o paquímetro que tem a melhor resolução, que é esse, acontece muito erro de paralaxe, né? As medidas são muito próximas. Esse é mais utilizado no processo de usinagem, por exemplo, quem vai usinar uma peça, você precisa de um critério maior, né? No caso nosso da mecânica não tem essa necessidade. Pois bem, vamos seguindo. Qual foi o tracinho que coincidiu com o 0 do nônio? Se esse aqui é 10, esse aqui vai ser 9, 8, 7, 6, 5. Então ele coincidiu no 5. Então eu tenho 5 milímetros. Qual foi o tracinho que coincidiu? Esse aqui, ó, 0,2, 0,4, 0,6. Então a leitura desse paquímetro é 5,06 milímetros. Vamos seguindo. Mais um exemplo. A minha referência é o 0 do nônio e o 0 da escala fixa.
Aqui eu tenho o zero do nônio, zero da escala fixa. Qual foi o tracinho que coincidiu? O primeiro tracinho. Ou seja, eu tenho 1 milímetro. E qual foi o que coincidiu? Também o primeiro do nônio. Então eu tenho 1,02 milímetros. Pessoal, então leitura de paquímetro em milímetro é isso. Eu preciso que vocês deem uma olhada com atenção nesse vídeo para a gente conseguir, para que vocês tenham um entendimento, né? E as dúvidas a gente vai tirar na live que eu farei com vocês, para a gente tirar as dúvidas sobre a leitura de paquímetro em milímetro. No próximo slide nós vamos falar de leitura de paquímetro, só que em polegada, beleza? Então até a próxima.